De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o Michael aqui do Procon. Michael, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, agradeço novamente o convite para estar aqui falando sobre as atividades do Procon aqui de Batatais. Michael, Black Friday, né, chegando aí, e eu já até aproveito aqui a pergunta da Juliana, né, com uma questão interessante, que antes a gente tinha aquela semana específica de Black Friday. Agora a gente tem um mês, né? Cada empresa está fazendo no seu momento, o que de certa forma também tumultua um pouquinho esse meio de campo. Sim, sim. Antes, né, a tradição da Black Friday é a última sexta-feira do mês, que esse ano cai no dia 24, né? O começo dela a gente se preocupava só no final do mês, só quando ela iria realmente acontecer. E aqui no Brasil, diferente da tradição que começa nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil agora nós temos o mês da Black Friday, né? Eu vi de alguns, até de empresas aqui de Batatais já fazendo algumas promoções, chamando de o mês da Black Friday. Então, assim, a gente já logo no começo do mês já vem trazer algumas atenções aí, justamente por conta desse perfil que nós estamos tendo aqui agora, nesse novembro de Black Friday. Uhum. Um cuidado que sempre se tem, né? A gente falava isso, né? Porque muitas vezes o sujeito está comprando, como diz a frase lá, né? Tudo pela metade do dobro do preço, né? Ou seja, das empresas aumentarem os valores um tempo antes da Black Friday acontecer, para depois simular que estavam dando um desconto. Sim, no Procon a gente chama de Black Fraud, né? Uhum. Metade do dobro. Então, assim, quando começou, a ideia era justamente isso, né? A tradição americana, ela vem, os caras descarregam todo o estoque, fazendo uma liquidação, que é nessa época também, descarregam o estoque para renovar para as vendas de Natal, né? Aqui não, aqui começa, muitas pessoas utilizam, na verdade, a Black Friday para adiantar as vendas de Natal. Então, esses varejistas, eles começaram a se sentir prejudicados aí, né? Por depois deixar de vender em dezembro. Então, eles foram tentando maquiar esses preços. Uhum. Há todo um sistema hoje na fundação de monitoramento, tá? Que já começa bem antes de novembro, para verificar se esse tipo de maquiagem, esse tipo de manipulação está acontecendo. Perfeito. Só que aí a gente cai nesse problema, né? Como as empresas estão fazendo cada uma no seu momento, o sujeito tem que ficar de olho, né, na empresa que ele segue ou que ele tem hábito de fazer compras para ver se isso não ocorreu. Na verdade, apesar de você ter todo esse mês já trabalhando essa situação da Black Friday, a última semana é uma semana mais interessante, né? Se aproxima da sexta-feira, né? Então é nessa época que os preços têm uma tendência aí a diminuir, ser mais atrativo. Então, o que a gente pede para as pessoas é que monitorem os preços, né? Você já sabe o que pretende comprar nessa época, então já vem acompanhando. Existem vários sites de monitoramento de preço, Bom de Faro, Buscapé, que você consegue ver um gráfico da evolução desse preço. Qual foi o maior preço, qual foi o menor preço, há quanto tempo que ele está estável ou se ele subiu. Então, você pode acompanhar, você faz um comparativo loja por loja, tá? Para saber se houve ou não uma manipulação antes da Black Friday, para depois parecer que houve uma oferta. Perfeito. Pensando também em uma outra questão, né, e o Guilherme coloca aqui muito bem, que às vezes as pessoas vão no impulso da promoção ou da dita promoção e esquecem de fazer uma ação simples, que é comparar o preço daquele produto, né, em outros sites. Sim, sim. A Fundação tem todo um trabalho de pesquisa, até logo do começo do ano a gente já começa com materiais escolares, a gente tem uma tradição aqui de fazer pesquisa sobre esses preços e tal, e você encontra uma diferença que chega às vezes 40% de uma loja para outra, né? Então, hoje a forma de pesquisa é muito mais rápida, né? Você tem buscadores aí na internet que facilitam demais você comparar preço. Então, não tem por que você agir por impulso, né? Sendo que você tem toda uma quantidade de ferramentas aí que possibilita para você pagar o melhor valor. E
a questão muitas vezes também que a Janaína coloca aqui também é isso, né? As pessoas se encantam aí com as promoções de Black Friday e ela já conseguiu adquirir os mesmos produtos com preço significativamente menor fora da promoção. Isso é normal, viu? Você se encanta com aquele mês de descontos, né? E aí depois, logo em seguida, você tem o mês do Natal. E aí o que é normal mesmo também, após o Natal, quando você tem uma sobra desse estoque, as empresas elas têm uma tendência a diminuir os preços para poder fazer a vazão desses itens que ficaram parados. Então, algumas pessoas realmente relatam isso aí, compram em novembro num preço e depois descobre que mais para frente, passado o Natal tal, você encontra o produto às vezes muito mais barato. Também aqui, Júlia, não é? Perguntando a respeito da questão de reclamações, não é? Posso reclamar se tive um preço abusivo ou se fui enganada aí pela falsa promoção? Sim, sim. Se você tiver como mostrar que houve manipulação de preço, você pode fazer sim uma reclamação. Na época da Black Friday, na última semana, existe uma equipe lá na Fundação em São Paulo que fica toda focada no atendimento à Black Friday. Para você ter uma ideia, no ano de 2022 foram 700 reclamações logo no dia e após a Black Friday. Esse ano, a Fundação vai manter uma equipe, tá, fazendo todo um trabalho, tanto no dia 24 quanto no dia 25, no sábado, dos registros das reclamações. Tá? Então, se você se sentir lesado e já quiser logo em seguida registrar online, tem a possibilidade de registro online ou você pode fazer o registro no próprio Procon aqui de Batatais. Muito bom. Com relação à promoção e à rotina normal de outras compras, não é? A promoção difere em alguma coisa, como por exemplo garantia, direito à troca de produto ou não? A regra é a mesma, a promoção não abre exceção para isso? Não há exceção ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? O que tem não há uma previsão no Código de Defesa do Consumidor sobre a obrigatoriedade de troca, né? Então, se você comprou o produto, mesmo que ele está com um bom preço, um bom desconto, mas ele vinha apresentar vício, aí você tem as mesmas garantias que são estabelecidas no mínimo 90 dias para bens duráveis, podendo ser prorrogado aí por, normalmente, habitualmente, até 1 ano, mas essa característica de estar em promoção não pode tirar o direito à garantia, muito menos direito a arrependimento, garantia ou assistência técnica no caso de apresentar algum problema no produto. Michael, falando ainda de Black Friday, a gente estava falando da questão de não ter nenhuma legislação relacionada à troca, não é? E é o que a Mara coloca, não é? No online, por exemplo, né? Comprei, deu algum problema, ou comprei e vi que não era o que a imagem ilustrativa mostrava, e aí? Tá, a legislação ela trata a troca em 3 formas, tá? A troca no caso de vício, o artigo 18, então se você tem algum problema, você pode ter o direito à troca, envia assistência, aguarda um parecer, ele pode ser trocado ou o dinheiro devolvido. Essa é a primeira situação. Você tem a troca que não é amparada, não está estabelecida dentro do código, que é aquela troca que a loja propõe. Você pode vir aqui, você pode comprar. Tem algumas empresas que elas pregam um selo que é de presente, né? Você deu de presente, se caso ele já ganhou mais de um, tal, quiser trocar, pode. Só que essa troca estabelecida pela empresa, assim como em presente, ou acontece muito em caso de loja de roupa, essa troca, ela vai seguir as regras da própria loja. Então a loja pode estabelecer um dia específico para você trocar, ou falar que você não pode trocar no sábado, tal. Essas são as regras do próprio estabelecimento. E aí você tem ainda o artigo 49, que ele fala assim, comprou fora do estabelecimento, quer dizer, você não foi ao estabelecimento, você não tomou ali conhecimento do produto na sua mão, não viu. Então a gente fala muito de compras pela internet, mas a gente também inclui compras por catálogo, compras por telefone, nesse caso, você é amparado pelo artigo 49, que fala o seguinte, chegou, olhou, nossa, não é o que eu quero.
não precisa ter visto, não. É só, não gostei da cor, ou não é o que eu imaginei. Você tem 7 dias para se arrepender e fazer a política de logística reversa. Entrar em contato com a empresa e falar para a empresa, não quero devolver. Essa devolução não pode ter custo. Tá? A empresa ela tem que te fornecer um meio para retirar o produto ou que você envie o produto sem custo nenhum. Uhum. A Adriana também com relação à internet, roupas, né, pela internet. Comprei, não serviu, e aí? Esse é o mesmo caso do artigo 49. O que a gente fala é o seguinte, nós estamos numa época de Natal, né? E agora também, a Black Friday, falando dos dois assuntos. Algumas pessoas compram, guardam e vão presentear só lá na frente. Aí você perde o direito ao arrependimento, que é o direito do artigo 49, e só vai estar amparado pelo artigo 18. Se você pretende comprar roupas para presentear, deixe para comprar o mais próximo possível da época que você vai presentear. E aí é interessante você sempre acompanhar lá no site a previsão de entrega, se ela vai chegar na época certa, no tempo certo. Por quê? Porque se você deixar passar os 7 dias, você perde o direito de arrependimento. Perfeito. 7 dias de entrega do produto. 7 dias da entrega, tá? Então você tem duas situações. Você pode estar adquirindo um produto ou um serviço, né? O serviço é da assinatura, então nós temos vários casos lá de streaming, né? Que a pessoa assina, depois pede. Então a entrega do produto é o ato da assinatura, da disponibilização do sinal. Aí, o produto, ele começa a contar do dia que ele chega na sua casa. Então, do dia que você chega, você conta 7 dias. E dentro desses 7 dias, você tem que comunicar com a empresa, registrar um protocolo, ter ali uma forma que comprove que você se arrependeu, para se caso a empresa negar, você ter o que levar para nós, para a gente fazer a reclamação. Muito bom. E é bacana estar inteirado disso, né? Fazer esse trâmite rápido, porque muitas vezes acontece isso, né? A pessoa compra algo pela internet, recebe a caixa, fica lá na estante, depois de dias é que vai checar. Nós temos um caso que aconteceu até esse ano ainda, a pessoa comprou um celular para presentear e o celular já apresentou o problema assim que ela começou a usar. Porém, ela segurou esse aparelho, foi dar de presente e quando o aparelho foi utilizar, falou, nossa, olha, já veio estragado, eu quero um outro. Não tem jeito. Como passa os 7 dias, você poderia fazer devolução e adquirir um outro, usar às vezes o crédito ou o dinheiro e tal. Se você espera passar os 7 dias e aí você vai lá e vai fazer reclamação, ele vai ter que seguir os trâmites do artigo 18, que é envio à empresa, aguardar assistência, que pode demorar até 30 dias. Então, assim, comprou pela internet, chegou, faz o teste, experimenta a roupa porque você pode fazer o uso ali do seu dia de arrependimento dentro desse prazo. Muito bom. Então, nesse caso de tecnologia aí, abra teste, mesmo que for presentear depois reembala. Se você for dar de presente para uma outra pessoa mais abre, funciona, faz os testes, não, tá bonitinho, beleza, aí você embala de novo e faz a entrega depois, porque se tiver problema, nós vamos cair no artigo 18. Muitas pessoas chegam no Procon e falam assim, estragou no primeiro dia, tá? Então, assim, né, você comprou numa loja física, você não tem o direito ao arrependimento quando você vai numa loja e compra. Então, o teste numa loja tem que ser feito no balcão. Está comprando o celular, fala, não, liga na minha frente, faz os testes, vê se está funcionando. Por quê? Se você não fizer esse teste e levar para sua casa, se você na sua casa detectar um problema, você vai ter que caminhar assistência, para que ela seja verificada a possibilidade de troca ou de ser realizada assistência naquele produto. Muito bom. Caio perguntando aqui a respeito da questão, não é, de garantia, seguro estendido, garantia estendida, não é, o que fazer nesses casos, né, e de fato, né, existe um prazo mínimo de seguro legal que as empresas têm que dar de garantia? Na verdade, como ele tratou aí, a garantia ela é estendida, né? A maior parte dos eletrônicos hoje do Brasil, eles trabalham com a garantia de 1 ano. O que isso quer dizer? O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que todo produto tem que ter, todo produto durável tem que ter no mínimo 90 dias de garantia. Então, se você for olhar o certificado de garantia do seu produto eletrônico, você vai estar escrito assim,
são 9 meses de garantia, acrescido de 9 meses de garantia, que chega em 12 meses. O que a loja te oferece é, compra uma garantia estendida, tá? Se tiver, depois desses 12 meses, terminada essa garantia que é dada do produto. Se tiver, eu estendo ela por mais 1 ano. É o que normalmente acontece a casos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Então, assim, ela vai começar a valer a partir do momento que a garantia do produto mesmo terminar. Qual que é o problema nesses casos? Algumas lojas orientam você, lá no final, a aguardar a época da garantia para receber o dinheiro, tá? E o dinheiro, ele é o dinheiro do valor da nota, tal. Às vezes não vai dar para comprar o mesmo produto. Então, a nossa orientação é, se o produto der algum problema dentro do prazo de garantia que é dado pelo fabricante, acione o fabricante, tá? Porque se ele fizer a troca, ou se ele devolver o dinheiro, no caso da troca, é uma melhor situação. Se ele fizer a troca, a garantia estendida que você contratou continua valendo para o mesmo aparelho. Então, não aguarde, se você tiver um produto que deu problema, não aguarde, igual algumas lojas orientam, espera um pouquinho, entra na garantia estendida e você aciona e tal. Por quê? Se ficar entendido também que o vício aconteceu antes da vigência ainda da garantia do fabricante, a garantia estendida se nega a pagar o prêmio pelo produto. Então, tem essas situações. O que a gente fala de garantia estendida é o seguinte: você tem que colocar na balança, né? Porque às vezes a garantia ela sai muito cara. Há ainda o caso do seguro. O que é o seguro? Você tem o seguro de perda, você tem o seguro de furto, né? E eles lá chamam de furto qualificado. Então, assim, tem que ter boletim de ocorrência. Falando que houve rompimento da bolsa ali, porque se for um furto simples, eles também não pagam. Então, quando você for fazer esse tipo de seguro, que é por danos ou por furto, tá? Ele tem ali uma franquia. Então, antes de contratar, verifique qual o valor da franquia, para também saber se vai valer a pena. Às vezes você compra um celular aí, a gente tem celulares de 6, 7 mil reais, que a franquia às vezes é 30%. Então, quando você precisar acionar, você vai gastar ali mais 2.000, 1.800 reais, tal, para poder fazer o uso daquele seguro. Então, antes de contratar, sempre verificar o valor de franquia, o valor do próprio seguro, para saber se ele vale a pena. Muito bom. Michael, falar um pouquinho, né, e é um questionamento das pessoas aqui, a respeito da questão, né, que a gente viu na capital paulista, com a Enel aí, não é, com os problemas de estrutura elétrica, e o Augusto perguntando, né, como é que está a questão na cidade, já que a gente também tem uma companhia terceirizada, né, privatizada, como é que tem acontecido a questão das reclamações locais? Sim, nós notamos, viu, Luciano, nos últimos, nesse ano, um aumento considerável de reclamações em relação à CPFL, tá? Então, nesses últimos 10 meses aí, mais de 40% de aumento em relação ao período do ano passado. Causou uma estranheza, nós começamos a fazer um levantamento das principais reclamações, fizemos uma primeira reunião com um coordenador regional daqui, eu levei para ele quais eram as principais reclamações, esperamos aí uma melhora nesse atendimento, o que não ocorreu, tá? E aí eu precisei acionar, convoquei e realizamos na quarta-feira da semana passada uma reunião com o diretor de Relações com o Consumidor de todo o estado de São Paulo, José Carlos Lanini. Nós temos uma reunião, essa reunião foi virtual, foi realizada na quarta-feira, tá? Há um compromisso do Nanini, a partir dessa reunião, que todos os casos que acontecerem em Batatais, eles vão ser tratados lá de uma forma diferenciada, para que a gente possa identificar o que está acontecendo na cidade. E aí eu te levanto já alguns fatos. Corte de energia nas sextas-feiras ou aos sábados, que não é permitido por lei, tá? Então, eles estavam acontecendo. Várias pessoas que tinham energia cortada
que iam lá e pagavam o débito e solicitavam para religar, não tinha a energia religada, tá? Há casos de pessoas que chegaram a ficar 10 dias aguardando para ser religado, tá? Há casos de pessoas que normalmente têm ali 150, 180 quilowatts de consumo por mês, que a leitura foi feita com 2.000 quilowatts. A gente não sabe se a leitura foi feita pelo leiturista errado, o lançamento, o que foi. E aí a CPFL não corrigiu essas contas. Há casos de raio, que a CPFL não assume que o raio caiu, tal, isso aqui. E aí a gente identificou no dia, chuva, raios na mesma região, mais de uma casa falando da queda de raio. Então nós levamos essa situação para ele também. Nós tivemos um problema no conjunto habitacional Salim Mansur, que por conta de um corte de energia não conseguia jogar a bomba não conseguia jogar água na caixa. Teve que ter uma intervenção do PROCON aí para fazer essa religação com urgência. E alguns outros casos agora que não me recordo sim, mas que todos estão sendo tratados. Esse é um caso também que acontece em muitas residências aí. Às vezes você tem um débito antigo, uma conta antiga, que você não conseguiu pagar, mas você está em dia. A CPFL ela só pode cortar a energia das três últimas faturas. Ela só pode basear o corte se alguma dessas 3 faturas últimas estiver atrasada. A CPFL foi lá e cortou a energia de algumas pessoas com débitos de 1 ano, 2 anos, e ela cortou e alegou para a pessoa que cortou para forçar a pessoa a ir lá e parcelar essa energia. Então, nós tivemos um caso de uma pessoa que estava cometida de AVC e que não podia ir lá renegociar e estava sem energia e sem ter um débito atualizado. Então, todas essas situações elas são trazidas para nós. Nós montamos um canal com esses 2 coordenadores via WhatsApp, no grupo, para ser de forma rápida, para a gente não depender dos trâmites normais, de fazer reclamação, mandar por e-mail, esperar 10 dias, mas a gente registra as reclamações. E nós vamos agora passar por um tempo de avaliação, para isso vai ver se vai ter uma melhora. Se eu perceber que a CPFL não mudar o perfil do atendimento terceirizado dela para essas religações, vai ser necessário avaliar isso, fazer um processo administrativo, solicitar a ajuda do Ministério Público para autuar a CPFL de uma multa, de um valor considerável, para que ela comece a investir e comece a modificar a forma com que ela vem fazendo o serviço da cidade. Uhum. E de fato, não é porque as empresas foram privatizadas que não tem regramento, que não tem regulamento, que não tem acompanhamento. Mais que isso, como a gente vê uma prestação de serviços com volume, a gente vê em alguns casos, em São Paulo isso foi muito debatido, da redução do quadro funcional. E isso tem refletido lá no caso, na demora nesse feedback, nessa resposta ao usuário, e causando transtornos e colocando uma lucratividade excessiva, porque não é porque não tinha lucro que reduziu o quadro funcional, tinha sim, mas para ter mais lucro ainda acaba complicando a vida do usuário. Sim, eu não sei se as pessoas elas compreendem como que é o funcionamento do fornecimento de energia elétrica. A fornecedora ela não perde, tá? Você deve saber também bem sobre isso. Quando alguém não paga a CPFL, o valor que é ficado de débito lá, ele é contabilizado e depois ele é transformado num ativo da empresa ali, que ele vai ser cobrado no tarifário do valor da energia. Então, não há prejuízo para a fornecedora de energia daquelas pessoas que não pagam, tá? Eles transformam isso em custo, transferem esse custo para o valor depois e quando a gente vê esses aumentos no custo da energia, está embutido já as pessoas que não pagaram, a inadimplência. Então, assim, é lucro garantido, tá? E aí, o que eles começaram a fazer? Reduzir o quadro de prestadores de serviço, para você poder tornar mais barato, tornar o lucro da empresa maior. E aí você começou a ver essa dificuldade. Você tem uma dificuldade muito grande em manutenção de linha, com a queda de galhos, agora é uma época de chuva, até eu levei isso para ele,
Nós tivemos uma situação na cidade de um galho caído na rede. Quando você tem queda de galho na rede, são duas equipes que tem que ir. A equipe do corta-galho e a equipe que faz a manutenção elétrica. Nós tivemos casos que a equipe do corta-galho chegava e o caminhão não chegava para fazer a parte da manutenção elétrica. E aí você fala, ué, qual que é? Está tendo um problema aí. E quando isso foi tratado com ele falou, não, se essas coisas estiverem acontecendo, nós não estiver cumprindo alguns protocolos tal, nós somos multados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Se as situações chegarem à Agência Nacional de Energia Elétrica, nós somos multados. Então não tem por que a gente não cumprir. E aí me deu esse start. Tá, se aqui em Batatais está acontecendo isso, vocês não estão cumprindo, então eu vou fazer esse levantamento. Nós vamos acompanhar agora, não é a primeira vez, eu já tratei até esses dias sobre a Algar, nós tivemos uma melhora muito significativa nas inscrições da Algar, e da mesma forma nós estamos fazendo com a CPFL. Se nós identificarmos que a CPFL continuar com essa má prestação de serviço ou com algumas irregularidades, nós vamos sim fazer um relatório, vamos informar a Agência Nacional de Energia Elétrica e também ao Ministério Público para ver, de uma ação conjunta, tentar de alguma forma fazer com que a CPFL seja aí forçada ou seja aplicada uma sanção de multa para ela. E é importante isso, né, que a população também auxilie, né, com informações, né, com a sua demanda, com a sua reclamação pontual e com o registro mesmo, né? Olha, estou acompanhando lá o reparo, sim, chegou uma equipe, não chegou outra, né? Ou acionamos o reparo via aplicativo, via telefonema, etc., né? Anota o protocolo para poder gerar dados. Nós temos pessoas lá, tem um caso de uma senhora que foi lá, 6 protocolos. Os 6 protocolos não respondidos. Então, né, pela legislação, há uma obrigatoriedade que o protocolo seja aberto, respondido. E aí, quando você vai perguntar da CPFL, ele está lá sem responder, mas encerrado como solucionado, uma coisa que não foi solucionada, senão você não precisaria de abrir consecutivamente 6 protocolos. Então, essas coisas estão acontecendo, as pessoas levam essas informações para nós. Nós somos agora... Nós somos numa fase de implementação de um novo sistema, que vai tornar mais rápido. Eu falei isso na última entrevista, nós vamos ter o PROCON digital, que ele vai agilizar a forma de contato com a empresa. Nós tivemos uma primeira experiência antes de ontem, né? Hoje é quinta-feira, na segunda-feira, nós fizemos uma primeira experiência com o PROCON digital, a reclamação foi feita na segunda-feira e nós tivemos a resposta na terça, com o dinheiro dele devolvido na terça-feira, resolvido em menos de 24 horas. Então, assim, a partir dessa implementação desse sistema, nós vamos ter um acesso mais rápido às empresas também. Então, as pessoas das suas casas vão poder utilizar o PROCON Digital, você já pode acessar em casa aí, PROCON Digital, você vai ter a plataforma, você pode fazer reclamação, você vai ter o contato com a empresa. Então, quem se sentir prejudicado de qualquer forma, seja com a CPFL ou qualquer outra empresa, pode usar o PROCON Digital. E eu acredito que a partir de dezembro nós estaremos usando essa plataforma também. Então, eu peço para todo mundo que se sentir prejudicado, em especial em relação ao CPFL, como nós estamos tratando, procure a agência, há uma agência aqui de atendimento, na rua Santos Dumont, acho que número 790, vai lá, faça o protocolo, não solucionou, leve esse protocolo para nós, que esse é mais um motivo para a gente, quando nós contabilizarmos esses números, mostrar que os protocolos não estão sendo atendidos. A gente falava no bloco passado a respeito aí das fornecedoras de energia elétrica, né, das distribuidoras, e uma questão interessante a se apontar, né, que a gente até comentava aqui durante o intervalo, é a chamada tarifa social, que muita gente tem direito, mas no município aqui essas pessoas não têm requerido esse direito. Sim, sim. Nessa reunião nós tratamos de tarifa social, nós estávamos falando sobre isso agora, e a própria coordenação da CPFL me falou que aqui em Batatais a adesão à tarifa social é baixa, proporcionalmente a outros municípios, tá? Que seria interessante a gente fazer um trabalho, né, de divulgação disso. A maior parte das pessoas elas já estão cadastradas, né? A gente tem o cadastro, o CAD único lá, que já tem esse perfil de pessoa que deveria estar fazendo a solicitação já desse benefício da tarifa social, que diminui
consideravelmente o valor aí da conta. E as pessoas aqui em Batatais causou estranheza a eles o baixo número de adesão. Tá? Então, um dos temas, nós estamos organizando, fazendo um levantamento aí das reclamações, vamos marcar uma reunião presencial aqui no Procon de Batatais mesmo, com esses coordenadores aí, e aí nós vamos ver o que pode ser feito, algo em conjunto com a assistência social, com a CPFL, com o Procon, para estimular, tá, o aumento, a adesão, o aumento da procura dessas pessoas que elas têm por lei garantido esse benefício, e muitas delas não fazem aí o uso desse benefício e acabam se tornando inadimplente. E aí são prejudicados pelo corte de energia e tal, e ficando sendo prejudicadas, não utilizando aquilo que é direito delas. E já fica esse alerta, né? Você, familiar, que está no cadastro único, não é? Provavelmente tem direito ao benefício, então procure já aí se informar a respeito. A gente citou também aqui a questão das companhias de telefonia, né? E a Rosângela falando a respeito disso, né? Como é que tem sido a questão das reclamações, em especial porque hoje você tem mais de um serviço, né? Telefonia com internet, às vezes canais de TV, não é? Como é que tem sido as reclamações nessas questões? Aqui eu tenho uma preocupação muito grande, né? Como eu já tinha comentado, nós tivemos uma reunião com a Algar, tivemos essa reunião com a CPFL, a maior parte dos celulares aqui de Batatais são utilizados pela Claro. Então, com a Claro, com a Algar e agora com a CPFL, mas falando só dessas comunicações que é a Algar e a Claro, nós temos algumas reuniões que são constantes. Esse ano nós tivemos 3 reuniões com a Claro, nós tivemos uma reunião com a Algar. O que a gente faz? Nós observamos ali as demandas que estão sendo tratadas no Procon em relação a essas empresas e aí, em certos períodos a gente chama um representante, passa a situação que está e pede uma melhora. Essa melhora não engloba só o serviço não, viu? Muitas pessoas reclamavam do atendimento nas lojas físicas, da falta de suporte do pós-venda das lojas físicas. Uma das reuniões, nós trouxemos a ouvidoria da Claro e também trouxemos a ouvidoria regional que atende às lojas físicas. Então, tem uma preocupação quanto ao serviço, mas nós também temos uma preocupação quanto ao pós-venda, quanto ao suporte que é dado ali. Então, assim, nós podemos observar já uma diminuição das reclamações em relação às lojas físicas daqui. E em relação a Claro, em específico, nós temos um canal de tratativa direto com a Claro, a gente chama de expressinho, que a ligação a gente faz na hora e tenta resolver no próprio dia. E se não der certo, a gente tem um canal por e-mail que a gente tenta resolver dentro da mesma semana ali, solucionar essas situações. A Algar, que é a prestadora de serviço, e como você falou, hoje, a Claro também, mas a Algar, num volume maior, traz esse combo de telefonia com internet, teve essas situações em relação à venda casada, a forçar a pessoa a adquirir outro serviço, isso foi tratado e houve uma melhora, mas fica sempre o alerta, se estiver acontecendo com você ou com alguém que você conhece, sendo forçado ali a adquirir o produto em conjunto, né, que eles chamam de combo, e você não quer, pode relatar para nós que nós estamos fazendo esse monitoramento. Foi combinado com a Algar o monitoramento por 6 meses para que a gente verificasse se não estaria acontecendo mais. Uhum. Também a questão que o Henrique coloca aqui muitas vezes, né, e ele cita aqui várias operadoras, várias empresas que prestam serviço, de que depois de um prazo específico, tenta-se vender um novo produto, né, ou aquele mesmo que está sendo oferecido, mas a gente precisa trocar um equipamento, algo X e tal, para renovar a fidelização. Sim. Ele pergunta se isso é correto. Não, não é correto, né? O que é correto é a manutenção do seu plano. O que acontece? Você não pode ter a renovação da fidelização se você não tiver um benefício, né? Então, o que acontece com as empresas? Ela tem um plano hoje com 12 gigas de internet. Próximo de vencer a sua fidelidade, você já começa a receber ligações, vamos para 15 e tal, aumenta R$5, só que você,
por ter mais 3 megas de internet ali e tal, você tem que fazer um novo contrato e ter uma nova fidelidade. O que você tem que fazer é o seguinte, não quer, não sabe se vai permanecer com o serviço, nega. Não quero, seja enfático, não aceite, porque se você aceitar, renova a fidelidade. O que não renova é a manutenção do mesmo plano, das mesmas condições, passa um ano, ela renova a fidelidade. Isso não acontece, apesar de que há algumas reclamações do PROCON em relação a isso, mas a empresa não pode fazer. Ela só pode renovar a fidelidade se ela melhorar o seu plano. Perfeito. E acompanhar de perto, né? Ver todas essas questões de fato, se ficar de olho aí, porque muitas vezes você tem um atendimento por ligação e é o que a Fabiana coloca, né? Existe essa história de contrato por ligação? Se eu digo sim lá e tal, isso tem validade jurídica? Olha, nós somos muito cabreiros ali com algumas situações, que é a tal da selfie, que agora está sendo, não sei como, mas aceita até judicialmente a questão da selfie. E nós temos a questão da ligação, sim. Você entendeu? Tal. Nós temos um caso que no PROCON que a pessoa falou, não entendi. Não, vou te explicar. É assim, entendeu? É isso. E não era. Tá. Então, você fala assim, aí fala assim. Então, assim, é aceito. A gravação, ela é aceita como aceitação do contrato. Né? Mas as cláusulas mais sensíveis do contrato, que é a questão de tempo, valor, juros, valor do montante, no final, tal, que nós estamos falando agora de contratação, às vezes, de empréstimos. Todas essas cláusulas têm que ser informadas ao consumidor. E há a obrigatoriedade depois de disponibilizar para ele um contrato. Então, a ligação, ela tem essas especificações. Você tem que saber a característica geral do contrato, do que é mais sensível para poder ser aceito. Caso contrário, se não ficou claro, a gente pede a gravação, não ficou claro, aí a gente pede a invalidação do negócio. Só fazendo, já aproveitando o gancho, nós estamos falando dos pacotes, eu esqueci de falar, a pessoa tem um pacote, né? Num valor. Vamos dar um exemplo aí de internet. 100 gigas de internet por R$90. A mesma empresa anuncia esses mesmos 100 gigas por um valor mais baixo e ela escreve às vezes lá, somente para novos clientes. Isso também não é permitido, tá? Acontece muito, então se essa for a situação, às vezes você está pagando mais caro, a empresa oferece para novos clientes um benefício, para você não. Isso não pode, você pode sim solicitar que a empresa faça as mesmas condições dos novos clientes para aquele que já é cliente. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente vê benefícios sendo oferecidos para novos clientes e aí você vai checar, eles dão uma desculpa, não, mas é que aqui é um plano um pouquinho diferente, tem uma vírgula diferencial aqui para tentar burlar o sistema. Sim, isso aconteceu comigo, viu? Eu vi um plano lá na internet, estava sendo divulgado, aí vou a adesão nesse plano. Quando eu entrei lá, até os da Claro também, entrei lá no Minha Claro, não estava disponível para mim, porque eu pagava mais caro por um plano que tinha condições inferiores. Eu acionei também, utilizei o PROCON aí, para mim, em causa própria, e tive essa modificação que foi feita, melhora tanto da internet quanto da ligações limitadas por um valor menor. Então, se você perceber isso, achei aqui essa publicidade, printa ela direitinho, salva a página, imprime e tal, que a gente pode usar isso daí como informação para exigir o cumprimento da oferta. Michael, eu quero agradecer a participação, deixar sempre aqui o espaço disponível, salientar para as pessoas, sempre essa possibilidade de buscar o PROCON para os seus direitos. E para a gente encerrar, o Renato colocando aqui como agendar, agora que está no Poupa Tempo, se é possível ir direto ou tem que fazer marcar aí a... A gente tinha uma certa facilidade de atender lá, porém agora a demanda, a procura pelo PROCON aqui do Poupa Tempo aumentou consideravelmente. Tem dias ali que a gente não tem um horário vago, então a gente pede para as pessoas chegar ali, se quiser ser atendido, verificar se ainda há vaga, ou fazer o registro do totem ali na entrada do Poupa Tempo. Para quem não foi ainda, tem um totem, é feito o agendamento para atendimento tanto do serviço do Poupa Tempo, do PAT,
do Banco do Povo e também do Procon, tá? Então é interessante você ir agendar, se caso não tiver um horário para você ter atendido no mesmo dia. Só que a gente frisa bem, nós estamos frisando bem, a utilização do Procon Digital, viu, Luciano? Para quem tem uma facilidade com a internet e em redigir a sua reclamação, pode usar o Procon Digital. O contato com a empresa é direta e se caso não for resolvido e precisar da intervenção do Procon municipal, a gente pega essa documentação, faz uma audiência, chama a empresa e tenta solucionar. Para quem tem essa facilidade, quiser por curiosidade acessar lá, só colocar nos buscadores Procon Digital que você vai entrar na página da Fundação e ter acesso lá, assim como foi muito conhecido, consumidor.gov, que ainda é utilizado, o Procon Digital ele tem essa mesma aparência, a mesma funcionalidade do consumidor.gov, porém, as reclamações podem ser tratadas no município depois. Muito bom. Michael, fica sempre o convite para a participação aqui conosco e eu espero aí que a gente tenha conseguido sanar a dúvida dos espectadores. Eu que agradeço o espaço, né? Logo que nós tivermos mais informações nessas questões aí em relação ao CPFL, que são mais sistemáticas, que estão acontecendo agora, eu agradeço sempre e vou solicitar de novo o espaço para estar aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos moradores, telespectadores e moradores.